Oi, gente, tudo bem? Olha só que lindo que nós vamos pintar nessa aula. Uma lamparina com a vela dentro, né? E uns sinos aqui com um laço. Olha que legal. Folhas, frutinhas de Natal. E nós vamos começar, como sempre, pelo fundo, aqui por trás. Separei o verde glacial e o clareador. Pincel pituá, movimento circular, umedece, e já vem com verde glacial ou a cor da sua preferência, tá? Como sempre, nós vamos esfumaçar aqui e depois vamos escurecer os cantinhos, tá? Só que aqui na lamparina, como a vela está acesa, eu vou fazer uns raios. Então aqui eu vou colocar pro fundo o amarelo bebê. Então aqui, ó, você já pode ir. Deixa eu umedecer primeiro, né? Umedece com clareador. E depois vem com o amarelo bebê. Esfumaçando. Então fica assim bem suave a emenda das duas cores. Nós vamos fazer em volta do trabalho dessa forma. Aqui os cantinhos com verde glacial saindo, né? E aqui em volta da lamparina o amarelo. Então vai ficar mais iluminado esse lado aqui assim. Tá bom? Ficou bem suave, olha, até lá embaixo, né? E agora nós vamos escurecer com verde pinheiro e depois o verde pântano, os cantinhos. Então, pincel número 4, você vem aqui no cantinho, ó, descarrega a tinta, como sempre, né, gente? Como nós fizemos nos vídeos anteriores. Ó, descarrega a tinta no cantinho e vai saindo. Aí aqui já deixa o verde glacial do seu lado, porque vai precisar. Você vê que não ficou assim bem escurinho, né? Por isso que eu vou passar, depois que eu terminar todos os cantinhos, eu vou voltar aqui e escurecer com verde pântano.
Ó, e aqui você vem com verde glacial. E esfumaça para finalizar esse cantinho escuro aqui, né? Porque aí depois a gente vem ou com estêncil ou com matinhos de Natal, aqueles que nós fizemos no primeiro vídeo, né? Da meia. Aí vocês decidem o que vocês vão fazer. De repente aí você tem um estêncil bonito para sair aqui nos cantos, né? Fica muito bom. Se não, a gente faz matinho de Natal. Matinho também é sensacional para essa época. Ficou bem suavezinho, disfarçado. E nós vamos fazer nesses cantinhos a mesma coisa. Aqui, como é amarelo, eu não vou passar, mas nesse cantinho, com certeza, ó. Tá vendo? Que a folha, ela tem umas pontinhas que acaba deixando um espaço aqui pra gente escurecer. Aqui, ó. Por isso que tem que ir com o pincel número 4, porque se você pegar um pincel maior, vai borrar, né? Não dá pra gente trabalhar. Acerta direitinho. Limpa o pincel num paninho. E aqui você sai só um pouquinho. O mesmo nós vamos fazer em todos os espacinhos aqui, ó. Aqui. Saindo aqui. Aqui é bem pouco, porque é amarelinho, né? Luz. Descarrega a tinta no cantinho. E sai. Tá bom, gente? Vamos lá fazer todos esses cantinhos? Pronto, gente, observem bem os cantinhos, né? Ó, até lá em cima. E sempre saindo aqui com a cor do fundo, para não avançar muito, não ficar muito escuro. E com o verde pântano, nós vamos só escurecer próximo, bem próximo mesmo do desenho, ó. Vem aqui no cantinho e escurece. Que aqui normalmente é como eu falo sempre para vocês, ou vamos fazer uns matinhos, galinhos, ou estêncil. Então esse cantinho eles têm que sempre estar escurinhos, porque senão fica parecendo que tá tudo voando, que o projeto não tem profundidade. Então é importante a gente fazer
essas sombras. Ó, só um pouquinho mesmo, aí vem aqui e já termina, nem sai mais. Onde passamos verde pinheiro, aí vamos colocar um pouquinho só, olha, mínimo, né? Bem pouquinho mesmo. E é rapidinho, não é nada demorado. Aqui sim, olha, tem que dar uma profundidade. Por trás do laço aqui, ó, pode escurecer. E o próximo passo, nós vamos fazer as folhas. Deixar todas as folhinhas prontas. E vamos até aqui embaixo. Eu uso só a quina do pincel para poder não, né, ficar só aqui no cantinho mesmo. Então aí você coloca, pega a tinta só no cantinho, assim, ó, e descarrega no... Vou pegar aqui, ó, tem uma separaçãozinha de um sino, entre um sino e o outro, aí você escurece também. Eu vou pegar as tintas das folhas pra gente começar. Separei verde oliva e verde pistache. Vamos fazer uma folha diferente. De um lado, pincel número 4, de um lado da folha, nós vamos pintar com verde oliva. E do outro lado, verde pistache. Meio a meio, só que não precisa deixar a marca aqui no meio, né? Você esfumaça, ó. Porque às vezes a gente preenche meio a meio e fica aquela marca, né? Não há necessidade. Só preencher.
E aqui você dá uma esfumaçada entre uma cor e outra. Fica assim. Nós vamos sempre jogar o verde oliva para esse lado, ó. Vamos acompanhar todas do mesmo jeitinho. Aí vem a sombra com verde pântano, né? E as luzes com branco. Ó, preencheu? Esfumaça. Só que você tem que dar 2 demãos nas folhas, tá? Porque o verde oliva, ele é uma cor que fica meio transparente, né? Então, você passa 2 demãos, olha como que fica, né? É normal. Passa 2 demãos que cobre para aceitar depois a sombra, as sombras e as luzes. Desse outro lado vem com verde pistache e no centro você mistura. É fácil, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma aí. É só preenchimento do fundo. Cobre bem os buraquinhos do pano, ó. Deixa bem fechadinho. E vamos seguir preenchendo todas dessa mesma forma. Pronto, gente, o fundo das folhas ficou assim. Esfumacei aqui no meio, tá? E agora nós vamos fazer os acabamentos, ó, tá tudo preenchido. Agora vamos fazer os acabamentos, tá? Então vamos lá. Comecei aqui embaixo uma, só pra gente ver tonalidade de cores, né? Mas vamos começar por essas 4 aqui, porque assim é maior e vocês fica mais fácil, né? Quanto maior, melhor. Então, com branco, nós vamos iluminar sobre o verde pistache, que foi o lado claro, né? Que nós fizemos o fundo. Né, ó, todos esses lados claros aqui, nós vamos iluminar com branco. Dá um espaço, faz essa. Aí você dá um espaçozinho assim, olha, e faz a outra luz. Puxa bem, estica bem a tinta, ó. E a sombra já tá feita, mas nós vamos só reforçar. Só reforçar, tá? Um pouquinho. E iluminar quina do pincel. Vamos iluminar com verde pistache, para ela ficar bem natural. Pode ser branco também.
esfumaça, ó, para ela ficar bem verdinha. No final a gente pode fazer um acabamento com amarelo limão fluorescente nessas, né, sobre o verde pistache, que vai dar uma luz assim bem bonita. E até combina porque vem os raios da vela, aí já dá uma iluminada também na folha, né? E aqui vamos fazer assim, vamos fazer uma luz, a bordinha aqui, esfumaça, ó, estica a tinta. E no centro, vamos ver se o verde pistache fica bom. E faz uma nervura. Ilumina no meio, ó. E puxa para as laterais. Do outro lado, se você quiser, eu acho que fica bom. Vamos ver. De um lado, esse lado já ficou muito, não destacou, mas esse lado ficou bom. Ó, na segunda demão, ela fica mais bonita. Mas vamos passar o amarelo limão fluorescente depois que tiver tudo sequinho. Porque ele é transparente, né? Ele é uma tinta transparente. Então a gente tem que passar quando estiver tudo seco. Então vamos novamente na segunda aqui, ó. Vem em volta da fruta, escurece para destacar a sombra. Arredonda bem. Por trás da folha aqui, ó, da outra folha, deixa mais escuro. Deixa eu escurecer mais desse lado. Então, de um lado mais escuro, né? Esse lado mais escuro e esse lado mais clarinho, com branco. Então, aí vamos com branco. No centro da folha, você puxa um pouquinho do branco. Essa é mais comprida, né? Dá pra fazer 3 luzes aqui. Depois que tiver sequinho, gente, ó, volta aqui e ilumina mais, tá? Agora tá úmido, não pega. Mas depois de sequinha, você pode voltar aqui nesses vãos, nesses espaços aqui e iluminar mais.
Aí vem com branco na borda aqui. Dá uma esfumaçadinha. Sempre puxa na pontinha e arredonda, ó. Vamos ver aqui no meio. Bom, aí aqui do lado de cá, um verde pistache para fazer o acabamento, ó. Reforça a sombra. Deixa eu arrumar aqui embaixo, ó. E faz a nervura. Pode ser com pântano mesmo, porque daqui, ó, você já puxa pra cá. Corta no meio e já puxa, ó. Você já consegue fazer a nervura, tá bom? Então, as demais, gente, é sempre assim. De um lado, verde pântano para sombrear, escurecer mais a folha. Do outro lado, branco. Do outro lado, branco para iluminar. Depois, um pouquinho de branco para dar o acabamento nessas curvas. E desse outro lado, o verde pistache. E corta no meio com verde pântano, tá bom? Vamos lá, devagarzinho, vai dando pause, sem pressa. Agora que está tudo sequinho, nós vamos com amarelo limão fluorescente passar uma demão para iluminar mais ainda. Olha só como que fica. Fica diferente, né? Pode ser o amarelo limão mesmo, fosco. Não precisa passar em todas, mas que dá um tom diferente de luz. Fica super legal, tá? É uma dica. Não precisa passar, mas se quiser, ó, já mudou. Um pouquinho só, não precisa nem passar muito, ó. Um pouquinho que você passe, olha, já fica alegre, né? E na sequência vamos pintar a lamparina, né? Começar por essa parte aqui. Deixa eu separar as tintas. Separei amarelo ouro pra gente fazer os raios aqui, né? Amarelo bebê para fazer todo o vidro. E o verde pinheiro nós vamos escurecer aqui um pouquinho no cantinho, porque como é escuro aqui atrás, ó, então aqui também é escurinho. Então vamos lá com o amarelo bebê, preencher tudo em volta da vela.
pode preencher, tá? Tudo aqui, ó, vem aqui, só fundo. E agora com verde pinheiro, nós vamos escurecer esses cantinhos aqui, ó. Estica a tinta, vai esfumaçando, né? E do outro lado também. Depois, quando secar, a gente escurece mais um pouquinho, tá? Que agora tá úmido, não vai pegar. Lava o pincel. Pinta a chama aqui de amarelo ouro. E em volta, aqui, marca mais ou menos um círculo, ó. Aí você vem fazendo os raios. E do outro lado também. Reforça um pouquinho, ó, pra marcar melhor. E de um ladinho da chama, vamos passar o vermelho tomate ou vermelho escarlate, tanto faz. E do outro lado, um pouquinho de branco. E agora que nós estamos com vermelho aqui na mesa, deixa eu terminar aqui. A vela vai ser vermelha, tá? Então, essas bolinhas, essas frutinhas de Natal, também vamos aproveitar e preencher tudo com vermelho, já que estamos com vermelho em mãos. Ó, ilumina de um lado e puxa um pouquinho para dentro. Lava o pincel. E vamos preencher a vela, tá? Ó, tá aqui. Só preenchimento do fundo. Depois a gente vem aqui com o vinho
e o vermelho fluorescente para dar uma luz, tá? O vinho para sombrear. Aí, já que estamos com vermelho, olha quanta coisa a gente pode fazer quando estamos com uma cor de tinta que a gente precisa da secagem desse fundo, né? Porque o vermelho fluorescente é uma tinta que não pega em fundo úmido. Então, a gente tem que deixar tudo sequinho. Então, onde nós vamos passar? Nas frutinhas, vermelho. Aqui na vela já passei. Tem mais frutinhas por aqui, ó. E no laço, nós vamos preencher o fundo com vermelho escarlate ou tomate, tanto faz. Porque a gente depois pode trabalhar sobre o fundo seco, né? Então eu vou preencher todo esse laço aqui e as frutinhas com vermelho, tá bom? E agora com o vinho, tá tudo sequinho aqui, o vermelho, né? Nós vamos escurecer de um lado. Esfumaça um pouquinho. Em todas elas, tá? Vou fazer essas aqui. Leva a tinta no cantinho do pincel. E na vela, aqui atrás, ó. E por baixo da vela derretida aqui, ó. Por baixo, né? Aqui nessas frutinhas, vocês vão fazer do mesmo jeito. Deixa eu caprichar aqui embaixo, ó. Que aqui eu vou passar acre puff, o mesmo que nós usamos no vídeo anterior. Então aqui nós vamos passar no final do vídeo o acre puff, tá? Branco. E no laço, aqui embaixo, ó, é mais escuro. Esfumaça. Do outro lado também, ó, vem aqui embaixo. Aí dá uma esfumaçadinha. Aqui no miolo, de dentro pra fora, aqui, ó, de dentro pra fora, escurece.
e puxa. E do outro lado, do mesmo jeito. Aí você aguarda a secagem e passa outra demão de vinho para ficar bem escurinho, tá? O vermelho ele fica, o vinho não penetra bem, né? Fica clarinho. Aqui por trás das frutinhas também, ó, pode escurecer. Que elas estão por cima do laço que pega a sombra, né? Então aqui é uma sombra por trás. Atrás do sino, o sino está na frente, né? Então aqui pega a sombra e por trás da frutinha. Aí vamos aguardar a secagem, passar outra demão do vinho pra gente poder fazer as luzes com vermelho fluorescente, tá? Aí, com o vermelho fluorescente, no cantinho do pincel, nós vamos fazer a luz. Em todas elas, aqui embaixo, inclusive, ó, as frutinhas, pode fazer igual. Deixa bem redondinha, né? Na vela também o vermelho, né? Esfumaça. Se você não tiver aí o fluorescente, aí pode ser o vermelho vivo ou o vermelho fogo, ok? E no laço, aqui por cima, na borda, ó. Aqui no miolinho, centro do laço.
E do outro lado, exatamente igual nós fizemos aqui, né? Repetir as luzes. Pode passar duas demãos, intercalando a secagem para ele ficar bem bonito, tá? Agora não adianta porque já tá tudo úmido aqui. Após a secagem, você pode passar. E aqui, nessa parte. Do outro lado, igual. Sempre esfumaçando. Eu vou terminar essas frutinhas aqui, né? E na sequência, deixa eu ver para onde nós vamos. Para essa parte aqui da lamparina, ó. Separar as tintas. Separei o sépia, verde pântano e branco. Nós vamos pintar toda essa parte aqui, ó, com sépia. Aqui, para vocês não perderem essa separação aqui, pode entrar com verde pântano, ó. Assim fica mais escuro, inclusive, aqui atrás. E aqui também, né? Aqui embaixo, essa argola também, tá? Vamos preencher tudo com sépia e as separações aqui com verde pântano. Ah, outra coisa, gente, aqui nas sementinhas das frutinhas, esses detalhes aqui eu fiz com preto e uma luzinha com branco, que inclusive nos outros vídeos eu não coloquei esse branquinho aqui. Pode colocar que é a luz, tá? Eu vou colocar lá naqueles outros. Então vamos lá, só preencher. É só fundo, tá, gente? Com o único carinho de separar com verde pântano para ficar mais escurinho aqui por trás, ó. Aqui com verde pântano, assim a gente não perde o risco, tá bom? Vamos lá?
Enquanto vai secando aqui, vamos arrumar esse vidro com branco, porque aqui é um vidro, é transparente, né? A vela tá dentro. Então, com branco, vamos iluminar. E esfumaça, ó. Joga a tinta para as bordas. E esfumaça. Aqui tem duas luzes, né? Uma aqui, outra aqui. Então, por trás delas, passa um pouquinho do amarelo ouro, né? E com branco, vamos iluminar. E o mesmo aqui desse lado, ó, com branco. Mas não deixa parado, tá, gente? Dá sempre uma esfumaçadinha para uma cor misturar com a outra. Tá bem seco, qualquer coisa você volta com amarelo ouro aqui, ó, pra matizar. E aqui nós vamos colocar sépia, tanto aqui como, ó, nessa parte aqui, ó, nessa linha aqui, que corresponde àqueles ferros que prendem, né, a lamparina o vidro nessa parte da lamparina. Então, deixa secar aí um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos trabalhar os detalhes dessa parte aqui. Então, vocês observaram que eu coloquei o verde pântano, né? Separando o sépia. E aí, eu não perdi os riscos. E aí, com branco, nós vamos iluminar.
E aqui você esfumaça, ó. Aplica a tinta branca nas bordas. A sujeirinha você esfumaça, ó. A sujeirinha da tinta. Um pouquinho de sépia. Para as tintas se misturarem. Aqui eu dei uma suave umedecida nesse espaço e com branco nós vamos iluminar. Então, toda a lamparina aqui, onde passamos sépia com verde pântano, né? Agora nós vamos iluminar com branco. Um pouquinho de sépia nas bordas. Retoca o verde pântano, senão ele vai ficar muito branco, né? Se você jogar o branco de uma vez aqui, acaba clareando muito. Então, umedece um pouquinho, ó, verde pântano, escurece mais, né? E com branco a gente traz a luz. E esfumaça. Nós vamos fazer do mesmo jeito aqui. Borrou, ficou torto, volta por trás com verde pântano. E aqui a gente passa um pouquinho do sépia e ilumina. Não deixa a tinta parada aqui, ó. Esfumaça. E nós vamos fazer do mesmo jeito aqui em cima. Vamos umedecer um pouquinho com sépia. Pra passar duas demãos, né? Pra ficar bem preenchido. Vem no cantinho aqui, descarrega a tinta, puxa. Reforça a sombra por trás. E vem com branco nessa borda aqui. Esfumaçando pra dentro, ó. Aí sim, as cores se misturam, né?
E o mesmo aqui nesse pedacinho. Cuidado para não estragar a folha. E se borrar na folha, você pode voltar aqui com o verde pistache só para acertar a folha, tá? Acontece às vezes da gente encostar e que só uma leve umedecida é mais para cobertura, para cobrir bem o fundo do tecido. E com branco iluminar. E o mesmo nós vamos fazer aqui, ó. Sombreia por trás aqui, ó, com verde pântano. Retoca com sépia. Mas é tudo pouquinha tinta, viu, gente? Não é assim. É só pra realmente caprichar, né? Fazer direitinho. Esse lado é mais escuro porque as frutas estão por cima, né? Então aqui eu não vou passar branco, só vou vir aqui nessa parte, ó. Arrasta a tinta, estica, ó, que ela chega. Fica aparecendo sépia, você volta aqui e arruma. Esfumaça. E aqui deixa escurinho mesmo. A argola vem aqui, né, por trás. Então aqui vem um pouquinho de luz. Acerta direitinho. E na sequência, gente, terminando aqui, nós vamos pintar os sinos, né? Vamos pintar os dois sinos aqui embaixo. Aqui atrás eu vou escurecer com um pouquinho do verde pântano para dar profundidade, uma folha, e assim a argola fica redondinha. Aqui tem que passar duas demãos para acertar. Tá bom? Então agora os sinos. Ai, gente, eu já ia me esquecendo aqui, ó. O detalhe daquele ferro, um verde pântano, quina do pincel. Tô só no cantinho do pincel.
Aí temos que fazer aqui, aqui também, aqui e aqui, que é o ferro que prende. Senão ia ficar voando, né? Sem profundidade, sem... Aí vem aqui e faz a mesma coisa. Quiser fazer com zerinho, mas é que o zerinho, ele fica às vezes, não dá pra fazer esse esfumaçadinho, né? Ele só é bom pra contornar. Ó, a tinta tá um pouco grossa, não é bom para esses detalhes. Então vamos pôr um pouquinho daquela misturinha de diluente com aquarela silk, ó, e mistura a tinta aqui na própria tampinha. Tá bom, gente? Eu vou fazer desse lado do mesmo jeitinho. Então agora vamos pintar os sinos. Eu achei essa combinação boa, gente. Amarelo ouro com azul metálico. Se você não tiver azul metálico, pode ser azul cobalto, ou azul turquesa, azul cerúleo, né? Mas eu acho tão bonito o azul metálico, então eu penso em fazer assim. Essas listras aqui, ó, com amarelo ouro. Depois nós vamos sombrear e iluminar. Então aqui amarelo ouro, aqui nessas faixinhas aqui, ó. Nessa larga e aqui. As bolinhas também é interessante, né? Aqui. E o resto nós vamos passar o azul cobalto, tá? Então vamos lá, é só preenchimento do fundo. Depois vamos voltar aqui com a sombra e as luzes, né? Aí sim, na sequência, nós vamos decorar com stencil o projeto, tá? Então vamos preencher, gente. Azul, metálico e amarelo ouro. Para você não perder o risco, então você vem assim, olha. Passa o azul metálico. E em seguida o azul marinho para separar uma repartição, né, um espacinho do outro. Aqui não tem perigo, aqui é só preencher mesmo. Aí você vem com azul marinho aqui por trás e já separa, ó. Aí você não perde o risco.
Pronto, ó. Já marcamos aqui, aí segue com azul metálico. Certo? Ó lá, ficou a separação. Aqui também vamos fazer a mesma coisa. Aqui é normal, pode preencher normal com azul metálico. Agora nós vamos fazer as sombras, né? Eu separei o telha ou caramelo, tanto faz. Então vamos seguir aqui com as sombras nos cantinhos, puxando para o centro, tá? E do lado de cá, a mesma coisa. Deixando esse espaço aqui no centro para as luzes. Aqui só a metade, você joga a tinta para as bordas e esfumaça. E o mesmo eu vou fazer nesse sino aqui. Vou escurecer aqui os cantinhos, aqui também, só nos cantinhos, tá? Bom, feito isso, aí você vem com o branco e vamos iluminar. Vem com um pouquinho de branco aqui, ó. Joga só no centro, porque tá tudo seco, não vai misturar. E dá uma esfumaçadinha para as laterais. Lavo o pincel e agora vamos para sombras, né? Tudo que eu fizer nesse, gente, corresponde a esse outro também, tá? São iguais. Então, com azul marinho, vamos reforçar essas sombras que já estão e por trás dessas listras. Ó, vem aqui, reforça o azul marinho, esfumaça e já sombreia por baixo. Tanto por baixo dessa, como aqui, né? Para dar profundidade.
Olha como ele ficou mais bonito, né? Ficou com mais profundidade. E aqui é reforçar também. E esfumaça, tirando a marca. Os cantinhos, é importante aqui, ó, não deixar aparecer o fundo do tecido. Volta aqui e arruma, tá? Onde você perceber que está faltando tinta, não custa voltar, né? Aqui por trás da bola também, esse badalo aqui, né? Só esfumaçar e pronto. E agora com branco, nós vamos iluminar. Você joga a tinta nas bordas aqui assim, ó. Leva pouca tinta para não ficar aquele cordãozinho de tinta, né? Normalmente quando a gente faz esse movimento, fica aquele contorno grosso. Então você vai aos pouquinhos. Ó, aqui já não tem tinta, mas eu tô esticando o máximo que eu puder. E aqui não deixa parado. Vem e esfumaça. Muita gente tem dúvida se pode misturar a tinta metálica com a tinta fosca. No meu caso aqui, a gente está iluminando sobre o metálico, né? Então tem gente que tem dúvida, pensa que vai tirar o brilho do metalizado da tinta, mas eu tô usando só nas bordas, gente, eu não tô passando tudo de novo, tá? Mas tem muita gente que me pergunta se essas tintas podem ser usadas juntas, né? Então já respondo aqui para vocês também, pode sim. Só que você não vai juntar aqui dentro, né? Você vai usar só para uma luz, tal. Não cobrir o metálico. Se você passar a tinta fosca sobre o metálico, aí vai cobrir mesmo. Ó, com isca de tinta branca, eu tô esfumaçando aqui embaixo. E aqui um pouquinho de luz, ó, estica. E aqui no centro também. Tá vendo que eu não tô passando tinta sobre o metálico, eu tô aqui só esfumaçando um pouquinho. Pronto, gente. Ficou bem suave, apesar de ter usado azul marinho, né? E aqui tem
aquele detalhe que pendura. Eu vou passar o caramelo mesmo para não sair do tom, tá? Ó, o caramelo aqui e tá pronto. Agora eu vou fazer esse aqui, ok? Pronto, gente. Fiz exatamente igual, né? E agora nós vamos decorar com stencil. E eu deixo por conta de vocês, porque de repente vocês têm stencil diferente do meu, né? E pode ficar até mais bonito, mas eu vou decorar com os stencils que eu tenho aqui. Por exemplo, esse aqui é um bico de papagaio, uma flor, com as folhinhas. Olha, dá certinho aqui nesse cantinho, nesse espaço da lamparina. Você pode pôr aí o que você quiser, tá? Sempre usa uma fita crepe para ele não se mover. Ó, coloca aqui. Assim você fica mais à vontade para trabalhar, né? Eu não vou usar o pituá porque é muito pequenininho aqui, né? Nem tem espaço. Só se vocês tiverem um pituá bem pequeno que dê certo. Eu vou com o meu pincel cortado e lixado mesmo. Pega um pouquinho da tinta, tira o excesso, verde pinheiro, e vamos completar aqui a folhinha, né? Todas elas, ó. Às vezes vocês têm aí umas estrelas, fica bom também colocar em volta. Fica delicado. Vai com carinho, porque esses stencils pequenos são mais trabalhosos, né? Você vai esfumaçando, quando você vê já saiu tudo por baixo aqui e entrou. Saiu fora do risco. E depois eu vou fazer o mesmo com o vermelho escarlate nas pétalas, né? Eu tenho outros aqui de bolas para decorar, tem diversos. É bom a gente sempre ter stencil de Natal para essa finalidade. Ou você faz aquele matinho de Natal que a gente fez no primeiro vídeo, lembra? Fica bom também. Pronto, ó, as folhinhas preenchidas. E agora eu vou preencher as flores. Eu tenho aqui um stencil de uma fita, né? Tem umas folhas tal, mas eu vou aproveitar só essa fita com azul. Vamos mudar um pouco? Será que fica bom, gente? Para combinar com um azul metálico, para combinar com os sinos, né? Então eu vou passar aqui e depois eu vou fazer também uns matinhos de Natal nesse saindo aqui, ó. Só que com o verde pinheiro, né? Aqui, ó, verde pinheiro. E aqui é só esfumaçar, tá, gente? Não tem segredo, é só levar pouca tinta que dá tudo certo. E pode também passar duas demãos intercalando a secagem. Então você passou aqui, seca com o secador e volta novamente. Aí você vai ter um resultado, né, mais forte, vai ficar mais escuro, mais bonito.
Aqui já dá pra passar o pituá, viu, gente? Porque aqui um espaço é maior, é até melhor. Ela vem até aqui embaixo, né? Deixa eu caprichar mais e vou terminar aqui e depois eu vou virar o stencil ao contrário e vou colocar deste lado também. Aqui em volta do laço, vocês podem colocar umas bolinhas de Natal com o cabo do pincel. Simples, mas que dá um toque especial, né? Deixa eu terminar esse lado aqui, assim a gente já faz os matinhos, né, de Natal. E nos cantinhos, gente, com verde pinheiro, pincel velhinho, número 4, nós vamos puxar uns matinhos aqui, ó. Deixa eu mudar de pincel, que eu acho que aquele não tá muito bom, gente. Aí está melhor. Aí fica a gosto de vocês, tá? Onde vocês quiserem colocar. Aqui, uns matinhos, ó. Aqui embaixo também fica bom. Nesses cantinhos escuros aqui, uns matinhos. Para ele ficar delicado desse jeito, é só levar pouca tinta. Se você leva muita tinta, ele fica ruim de pintar, né? Mas leva pouquinha e vai esticando, ó, vai puxando. Dá uma alegria, né? Eu gosto de fazer esses matinhos no Natal. Eu acho que ficam muito bonitinhos. Só um toquezinho, ó, nem precisa muito, mas um pouquinho que você coloca já dá um efeito bom. E por último, gente, nós vamos... Ah, sim, não esquece que tem que colocar bolinhas de Natal aqui com o cabo do pincel. Vem com vermelho, com o próprio pincel que eu tô usando aqui. Aí vem e faz umas bolinhas delicadas. Aí complementa os matinhos. Enche mais o trabalho, né? Tá? Então, em tudo vocês vão colocar bolinha. É bem simples de fazer. E por último, nós vamos... Eu vou terminar primeiro aqui os matinhos, depois eu vou colocar aqui o acripuff. Vira a tábua, fica mais fácil, ó. Contorna. Exatamente como o vídeo que nós fizemos as velas, né? Contorna. E preenche dentro, puxando. Se você colocar muito também não fica legal. Então, vai puxando, porque tem bastante tinta aqui nas bordas, ó. Que você pode... aproveitar. Aí aqui já não tem mais, ó, aí você aperta para sair um pouco mais de tinta. Vocês entenderam a explicação no vídeo anterior sobre como puffar, expandir o seu acripuff?
Eu vou repetir para ficar bem claro, tá? Depois de 24 horas, a secagem, você aguarda a secagem 24 horas, você vira o pano pelo avesso, a parte de trás, passa o ferro em temperatura algodão, até você sentir que vai começar a crescer. Aí você vai levantando assim para ver o ponto, né? Porque se você passa muito, ele cresce realmente bastante, tá? Então, passa o ferro pelo avesso que ele expande pelo lado direito, tá? E eu acho que é só, gente. Eu nem vou poder mover o pano da madeira porque eu passei o acrypuff. Só depois que ele secar que eu vou tirar da madeira, tá? Então o trabalho ficou assim. Veja se vocês gostaram. Eu achei interessante, eu acho que ficou bem delicadinho, né? Os tons usados, as folhas, eu acho que ficou bem bacana. Só esse aqui já daria um pano, não é verdade? Na produção. Então tá, gente. Agora nós vamos para o último vídeo, que são bonecos de neve. Eu já vou pegar lá para a gente começar a pintar, tá bom? Deixo vocês aí, como sempre, com muito carinho. Um beijo grande. Tchau, tchau.